Ora, muito boa tarde. Efetivamente, nós vamos fazer uma síntese de modo especial para aqueles que estão aqui e não estiveram de manhã, porque quem esteve aqui de tarde não precisariam da síntese, não é? Mas iremos fazer um apanhado. Em primeiro lugar, dar os parabéns, não é? À Fundação pelo facto de ter escolhido Viseu. Penso que escolheram a melhor cidade para viver e também para realizar esta conferência. Dar os parabéns também porque foi um dia muito rico, um dia bastante fértil em ideias e também em propostas inovadoras. Houve debates, como viram, e muitos deles também com propostas e questões pertinentes e que vieram aprofundar aquilo que foi aqui apresentado. Durante a manhã tivemos a sessão de abertura com o Presidente do Instituto Politécnico a apresentar alguns dados da saúde mental dos jovens e tivemos a doutora Maria Belém Roceira que nos fez sentir a necessidade de refletir os problemas para procurar caminhos, que depois foi dado continuidade na conferência da manhã, nomeadamente pelo Dr. André Peralta, que mais uma vez veio agradecer a contribuição da sociedade civil para as políticas de saúde, onde está incluída esta fundação que pretende exercer este papel, de junto dos políticos fazer levar os contributos. Apresentou-nos o Dr. André Peralta uma perspectiva internacional e, paralelamente, também a nível nacional, sobre alguns países, o que fazem no que respeita à vigilância, ao tratamento, também à prevenção e à promoção da saúde, e nós, teoricamente, não estamos mal, estamos a par dos melhores. Falou-nos sobre a necessidade da reforma global, que foi o tema que ele nos trouxe aqui, e que, depois da pandemia, foi sentida de uma forma mais premente. E a partir daí começou a legislar-se e a saírem recomendações da União Europeia, nomeadamente sobre o controle das doenças, no ECDC, sobre a medicação, no EMA, e também na ERA sobre as compras conjuntas. Portanto, a pandemia, de algum modo, foi aproveitada para criar oportunidades para nos prepararmos para futuras que possam vir aí, se alguma vez nós podemos estar preparados a 100%. Portugal também está a preparar-se e deu aqui um lamiré, ou pelo menos deu essa indicação, do anteprojeto da Lei de Proteção em Emergência em Saúde Pública. Tivemos depois o professor Miguel Xavier, que nos falou também sobre as reformas, alguns desafios e linhas transformadoras. Disse-nos aquilo que, se calhar, muitos de nós já sabíamos, que, sob o ponto de vista legislativo, nós somos muito bons. Temos esta reforma, sob o ponto de vista legal, está feita. Temos o que é preciso. Sob o ponto de vista organizativo, enfim, há ainda que dar alguns passos, criar um modelo que seja descentralizado, e haja setorização e que haja um modelo de gestão denominado o CRI, portanto, um Centro de Responsabilidade Integrada, que possam ser espalhados pelo país. E depois a reforma assistencial, de forma a que estas reformas possam chegar às pessoas, haver proximidade, articulação e diferenciação também. Falou-nos sobre a necessidade dos programas de âmbito nacional serem alargados e incluir nesses programas, nomeadamente o Ministério da Justiça e o setor social, os cuidados de saúde primários, mas também as escolas e outras estruturas da comunidade, que são importantes e conhecem a realidade local e, portanto, devem ser envolvidas também nessa programação. Falou-nos que ainda há barreiras a esta implementação, algumas externas, outras internas, nomeadamente falou-nos internamente a questão do sistema de informação, que é deficiente, e os planos, muitos deles estão mal elaborados, não prevêem os custos, e depois a alocação das equipas e a disponibilidade dos profissionais também é ainda uma dificuldade sentida. Tivemos depois, nestas conferências da manhã, a terminar o professor Manuel Lopes, que nos falou sobre os contributos para uma política das profissões de saúde. Falou-nos um pouco sobre a perspectiva europeia, falou-nos também alguns tópicos sobre a perspectiva nacional, o crescimento dos profissionais de saúde que se tem verificado, o crescimento das profissões ligadas à saúde, que também se tem verificado, e falou-nos também quais as profissões que são autorreguladas pelas ordens. Falou-nos e deu-nos aqui, enfim, o seu sentir sobre o número e, acima de tudo, sobre o modelo das escolas, que devem ser escolas que devem ser partilhadas com os profissionais de saúde, na sua formação, cada um com as suas especificidades, mas habitarem o mesmo espaço e terem, porque não também, conteúdos comuns.
falou-nos sobre os desequilíbrios que existem em Portugal de enfermeiros e médicos por 1000 habitantes, no perfil epidemiológico da população portuguesa e o que se espera nos próximos anos, e que teremos que nos preparar, e os profissionais de saúde, para este tipo de perfil, não é? Prospectivamente, trouxe-nos alguns conceitos-chave sobre a educação interprofissional, a necessidade de mobilidade na formação, mas também já depois de profissionais, a vantagem que há em fazer estas parcerias e estas visitas a outros países para trazer mais-valias também, a necessidade de valorizar as profissões de saúde, criar um observatório das profissões de saúde, enquadrar os task sharing e task shifting e reter os novos talentos. E por fim terminou dizendo que é necessário fazer um livro branco sobre as profissões de saúde, nomeadamente criando uma visão estratégica daquilo que se espera para os próximos 20 anos, que é imprescindível para nós começarmos desde já a preparar-nos para esses 20 anos. Professor Odete, não ficamos por aqui, a seguir houve o denominado Laboratório de Ideias 3 e que a professora Odete vai fazer um apanhado. Pronto, dando então seguimento, foram desenvolvidos os laboratórios de ideias, onde se apresentaram reflexões, hipóteses e soluções previamente já discutidas em grupos de trabalho. Um dedicado à saúde pública e outro ao envelhecimento e saúde mental. Começando pelo Laboratório de Ideias 3, Saúde Pública do Futuro, moderado pelo Dr. José Mota Faria, e iniciámos com uma comunicação da doutora Sara Dias, do ACES Dom Lafões, em que nos presenteou com uma breve revisão dos principais momentos de reforma da saúde pública, revisar o passado para planear o futuro e novos desafios organizacionais, possibilidades de enquadramento dos serviços de saúde pública num contexto de criação das ULS. Pensar os serviços locais de saúde pública independentes de outros serviços de saúde fora das ULS e ou integrados nas ULS. Reforçou que não temos receitas, mas que conhecemos os ingredientes fundamentais. Entre eles, os recursos humanos, acesso a dados e sistemas de informação adequados, autonomia, necessidade de existir harmonização/uniformização, manter a representatividade nos órgãos de gestão e a articulação com a comunidade, aqui sim fundamental. Depois o Dr. Gustavo Tato Borges falou-nos também da missão dos serviços de saúde pública, a importância da comunicação em saúde, o que precisam os serviços de saúde pública para se prepararem para o futuro, novamente os sistemas de informação serem digitalizados para facilitar a análise e ter a informação em saúde. Financiamento adequado, equipas multidisciplinares, ter uma força de trabalho especializada com várias profissões de saúde e outras profissões. Recursos humanos, tecnológicos e materiais necessários. Abordou ainda o enquadramento dos serviços de saúde pública nas ULS, defendendo que a saúde pública fica dentro das ULS. Terminando com a vantagem para a ULS de ter um Departamento de Saúde Pública e um membro no Conselho de Administração, sendo essas vantagens a integração de cuidados, a concretização dos serviços de epidemiologia hospitalares, médicos com competência em auditoria e qualidade em saúde e as emergências em saúde pública. Por fim, nesta mesa, a doutora Patrícia Martins falou-nos e fez-nos aqui uma perspectiva, ou deu-nos uma perspectiva da saúde pública no site ou no chat GPT. Abordou as 3 dimensões, para cada dimensão fez uma questão que eu não vou reforçar porque o tempo é curto, mas as dimensões que ela abordou foi a formação sobre governação em liderança, a dimensão promoção da participação e da capacitação social em saúde e sistemas de apoio à decisão. Nestas 3 questões, referiu que as respostas no chat GPT eram muito coincidentes com as respostas dos peritos do Laboratório 3, ou seja, dos recursos humanos, das pessoas, dando estratégias também a estas respostas no GPT. Contudo, e ainda, e faço aqui um abuso, que é, durante esta apresentação e numa reflexão com o Dr. Vítor Ramos, ficou no ar, e deixo aqui
que é, serão as respostas totalmente idênticas, substituem as respostas humanas ou depois falta uma análise local, uma reflexão cuidada? Seguiste depois o laboratório 4, relacionado com o envelhecimento e a saúde mental, moderado pelo Dr. Fidalgo Freitas, que reforçou aqui a necessidade, ou o conceito, ou a importância de dar serventia às pessoas, nomeadamente aos idosos, e relembrar que o idoso institucionalizado não deixa de ser um utente do Serviço Nacional de Saúde. A doutora Sandra Gil, do Centro Hospitalar de Viseu, falou-nos sobre os idosos, os desafios que eles têm, do seu ponto de vista psicológico, do seu ponto de vista físico e social, e um período de vulnerabilidade sujeito a alterações da sua saúde mental, nomeadamente a depressão, a ansiedade, e depois reforçou aqui a ideia dos contributos que se podem dar para o envelhecimento saudável, nomeadamente promover a literacia em saúde, a participação ativa do idoso na promoção e na prevenção dos problemas de saúde e também a participação social do idoso, procurando, de algum modo, desenvolver, criar redes de cuidados de proximidade para que possam, efetivamente, levar a que estes idosos possam ter uma vida mais saudável. Apresentou uma equipa comunitária de saúde mental, o seu trabalho e a articulação que está a fazer com as estruturas da comunidade. O professor Amadeu falou-nos também sobre o envelhecimento e a saúde mental, apresentou alguns dados sobre os índices de envelhecimento e, a acompanhar os índices de envelhecimento, também o aumento da vulnerabilidade, e apresentou do grupo de trabalho onde ele foi porta-voz a gestão estratégica e operacional que é necessário fazer, nomeadamente mudar o paradigma dos cuidados centrados na doença para os cuidados de proximidade centrados no doente e também na família, a necessidade de um trabalho colaborativo em articulação, a necessidade de investir e empoderar os recursos humanos, valorizar a multidisciplinaridade, e penso que isso foi transversal a todos os que apresentaram hoje aqui esta temática, os cuidadores informais, não esquecer os cuidadores informais e também, do seu ponto de vista de gestão estratégica e operacional, envolvê-los e englobá-los nessa estratégia, a literacia em saúde mental, a criação de grupos de ajuda mútua, combates à solidão, ao isolamento social, portanto apresentou-nos uma panóplia de algumas propostas necessárias para essa gestão estratégica. O Dr. Tiago Santos apresentou-nos, ou começou por se interrogar a ele próprio e, portanto, para a reflexão de todos nós, que estratégias têm os serviços para dar apoio e para dar formação e que estratégias têm os serviços para a articulação. Falou na missão e no propósito e na governação e liderança de forma colaborativa. Na gestão operacional veio reforçar a necessidade das equipas multidisciplinares, definir as funções e as competências técnicas e a gestão da informação, e reforçou aqui a necessidade de serem criados indicadores para esta gestão da informação, indicadores na área da saúde mental, à semelhança do que já acontece em muitas outras áreas e que é imprescindível também criar indicadores e informatizar. Como vem sendo hábito e cumprindo um dos desígnios dos Estados Gerais, a aposta na proximidade e nas experiências locais, seguiu-se a última mesa dedicada a projetos e iniciativas transformadoras a decorrer na região. Então começamos com a ASSOL, a Associação de Solidariedade Social de Lafões, sediada em Oliveira de Frades, pelo Dr. Mário Pereira. Apresentou as razões que levaram a ASSOL a criar respostas de apoio a pessoas com doença mental crónica e incapacitante, bem como o balanço que fazemos da sua importância para as pessoas apoiadas e para a comunidade em geral. Ou seja, conseguiu a concretização do que está na lei, os direitos das pessoas, a importância da parceria que tem com o Departamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar Tondela Viseu e os ganhos em saúde desta parceria tão eficiente e natural. Olhando para as pessoas do Fórum Ocupacional de forma individualizada. Sentirem-se seguras, sentirem-se amadas e ter alguém para amar e controlo. Em si, a receita para a saúde mental, o que as pessoas precisam para ter saúde mental. Seguimos com a ação local em saúde mental, abordada pelo enfermeiro Hélder Lourenço, nos apresentou
o exemplo inovador em saúde mental no distrito de Viseu, a forma como no passado a saúde mental comunitária foi, sem dúvida, uma excelente aposta dos serviços locais de saúde mental e que ainda hoje em dia mantém o distrito totalmente coberto no que à doença mental diz respeito, e acrescentou a criação de um projeto piloto de saúde mental comunitária sediada também, ou sediada em Castro Daire para a população adulta desde fevereiro de 2021 e que está em plena expansão e funcionamento. Prós e contras de ambas, assim como as dificuldades sentidas. E no coração de Portugal, que é Viseu, que foi pioneiro nas unidades de saúde mental comunitária e designadamente nas equipas de cuidados de saúde mental. Terminando a sua apresentação com as perspectivas futuras das equipas de cuidados de saúde mental de Lafões e as dificuldades sentidas pela mesma. Passando à casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica com doenças mentais, da Casa do Povo de Abraveses, preferida pela doutora Carla Andrade, uma resposta única no país, foi criada em Viseu e recebem mulheres de todo o país vítimas de violência doméstica com doença mental. Foi criada numa altura em que Viseu era um deserto nestas respostas, quer da violência doméstica, quer nas doenças mentais, reforçando a intervenção da casa-abrigo que assenta em pressupostos como estabilizar as mulheres, ajuste terapêutico, capacitação com grupos de autoajuda, aquisição de competências, apoio nos contactos com instituições e no apoio à obtenção de medidas de apoio, capacitação económica e de gestão e follow-up de todas as situações. Terminando com o Dr. Diogo Ramos, que nos apresentou uma experiência em termos de cuidados à população migrante, novos desafios ao SNS, mostrou-nos o movimento migratório nacional e internacional, a caracterização da população migratória, o impacto desta população na capacidade de atendimento do SNS, planeamento de respostas, projeto do ACES de Lafões de atendimento a utentes esporádicos imigrantes, refletindo ainda sobre as dificuldades e desafios presentes e futuros. É um apaixonado pelo SNS, mas como todas as paixões, tem dias com dissabores. Podemos agora passar à doutora Patrícia, que nos vai falar sobre o próximo evento dos Estados Gerais. Obrigada. Boa tarde a todos. A minha intervenção é muito mais fácil do que as dos meus colegas de mesa e também mais rápida, até porque já estamos a roubar 5 minutos ao professor Correia de Campos. No fundo, venho em nome da Fundação para a Saúde agradecer o excelente acolhimento que tivemos aqui na Escola Superior de Saúde de Viseu e dizer que esta quinta sessão dos Estados Gerais é a última deste ano, mas que o trabalho irá continuar, está a continuar, e portanto deixar-vos aqui o convite para nos vermos todos, os que estamos aqui, os que já estiveram nas outras 4 sessões e os que estão em casa também a acompanhar, que são muitos, para nos vermos em Lisboa no próximo dia 17 de janeiro de 2024, em princípio na Faculdade de Medicina de Lisboa, mas ainda a confirmar o espaço, mas daremos informações nas nossas redes sociais. Dizer também que o resumo desta sessão será publicado na 6ª edição do Jornal Estados Gerais, que está disponível também no site e nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, somos uma fundação moderna e temos todas as redes. Esperamos por vós em Lisboa, com certeza que esta não será a imagem que terão a entrar na cidade, porque não irão de barco, mas terão, qualquer que seja o meio de transporte, terá uma boa vista e estamos à vossa espera. Muito obrigada.